Sabe quando você vai fazer uma viagem ou você queria comprar um carro ou qualquer coisa desse tipo, mas você não sabia aonde você iria investir em cada um desses casos, né? Porque se você vai fazer uma viagem é um prazo diferente de se você vai, por exemplo, comprar uma casa, ou se não comprar um carro, ou se não fazer qualquer outra coisa que tenha um prazo determinado. Qualquer coisa que você vá fazer que tenha um prazo determinado, o ideal é que você invista em alguma das coisas que eu vou passar aqui para vocês nesse vídeo, justamente porque dessa forma o seu dinheiro não vai se desvalorizar com a inflação. E além de não se desvalorizar com a inflação, ele também vai rentabilizar um pouco para que você chegue nesse seu objetivo mais facilmente. E quando você chegar no objetivo, mesmo que seja de curto prazo, você tem um pouco mais de dinheiro do que até mesmo planejado. Então nesse vídeo aqui eu justamente vou falar para vocês quais são os melhores investimentos que você pode fazer de acordo com cada prazo de investimento que você vai ter. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo! Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E bom, vamos falar hoje sobre justamente essa parte de prazos de investimento e quais são os investimentos ideais, né, os melhores investimentos possíveis que dá pra você fazer, levando em consideração esses prazos que você vai ter. Bom, eu vou separar esse vídeo aqui justamente em 3 partes diferentes, que vai ser aí a parte que eu falo de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mas vamos falar primeiro justamente do curto prazo. O curto prazo aqui, quando eu me refiro a curto prazo, tem várias definições diferentes, mas o que eu quero dizer com curto prazo aqui é de 0 a 3 anos. De 0 a 3 anos eu considero aqui curto prazo. Bom, daqui a 1, 2 ou 3 anos, digamos que você queira fazer uma viagem. Você queira justamente juntando um dinheiro todos os meses para você fazer essa viagem no final. Ou se não, você quer comprar alguma coisa específica ali que você acha que tá dentro desse prazo aí de 0 a 3 anos. Eu mesmo, quando eu fui viajar lá para os Estados Unidos alguns anos atrás, me vi nessa situação, né, justamente de ter que juntar dinheiro para fazer determinadas coisas, ter que juntar dinheiro para poder ir viajar. E na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, porque justamente eu teria conseguido ir numa situação melhor do que eu fui, justamente porque teria sido economizado o dinheiro antes de eu estar lá, né? E esse dinheiro tendo sido economizado antes de estar lá, não teria que pagar juros por ter parcelado coisas, etc. Mas bom, nesse primeiro caso aqui de 0 a 3 anos, digamos que você queira fazer essa viagem, o melhor tipo de investimento que dá pra você fazer, lembra, curto prazo, sempre renda fixa, não tem muito o que inventar, não dá pra você sair inventando moda, porque curto prazo você não vai ter muita opção mesmo. E as melhores opções que você vai ter nesse curto prazo são justamente deixar no Tesouro Selic, deixar num RDB do Nubank, isso caso você precise de liquidez diária, né? Caso você não precisar de liquidez diária, você vai ter algumas opções também como alguns CDBs e LCIs com prazos fechados, prazos determinados. É claro que é muito importante, no caso de um CDB, por exemplo, você analisar também o risco daquele CDB, você dá uma pesquisadinha. É claro que também é importante, no caso de um CDB com um prazo determinado lá de 2 anos, 3 anos, você também olhar e ver, putz, a rentabilidade está 130% do CDI, 140% do CDI. Lembra que toda rentabilidade vem atrelada de um risco. Você pode achar que, não, tudo bem, é garantido pelo FGC. Pode ser garantido pelo FGC, pode ser garantido pelo Papa. Independente de por quem for garantido, você não quer ter que recorrer a isso. Porque recorrer a isso é uma burocracia gigantesca, dá mó trabalhão. Porque principalmente nesse prazo de rentabilidade aí, no curto prazo, não vai dar pra você fazer grandes milagres. Ainda mais com uma Selic estando a 2%, CDI em 1,9%, 150% CDI, 130% CDI e 100% CDI, honestamente não vai dar muita diferença assim na rentabilidade no final, principalmente por conta do prazo, tá? Porque se fosse um prazo maior era outra conversa, mas no curto prazo não vai dar grandes diferenças de rentabilidade no final. Então por conta disso, tenta sempre ir nos CDBs de bancos que você já conhece, né? CDBs de bancos grandes, ou LCIs, que são letras de crédito imobiliário, que caso você não saiba o que é isso, eu vou deixar aqui no card um vídeo explicando o que é isso. É justamente LCIs também de empresas que você conhece, ou qualquer tipo de investimento aí de crédito privado que você conheça a empresa, que seja uma empresa bem segura. No caso de reserva de emergência, eu também vou deixar um vídeo aqui no card onde eu falo só sobre reserva de emergência pra galera que tá justamente olhando pra curto prazo e pensando nisso. Porque eu fiz um vídeo específico só de reserva de emergência. Bom, mas agora vamos falar aqui de médio prazo. O médio prazo eu considero aí de 3 a 15 anos. Sim, 15 anos eu ainda considero médio prazo. Então, de 3 a 15 anos eu considero aqui médio prazo. Justamente por considerar médio prazo, eu coloco aqui alguns objetivos que vocês possam ter nesse médio prazo, como por exemplo, comprar um carro, ou comprar uma casa, ou comprar coisas desse tipo, coisas maiores
maiores que demandam mais tempo de acumulação para que você compre. Nesse caso, entra aqui no médio prazo algumas coisas a mais. Também eu só investiria em renda fixa, somente em renda fixa eu investiria nesse caso. Só que abre leque de novas possibilidades de renda fixa, possibilidades um pouco mais arrojadas mesmo dentro da renda fixa, porque você vai ter um prazo maior. Uma coisa bem legal para esse prazo aí de 3 a 15 anos, que entra aí justamente dentro dessa faixa de prazo, vão ser justamente alguns títulos do Tesouro IPCA. E eu não falo aqui do Tesouro pré-fixado porque eu não gosto do Tesouro pré-fixado. Eu acho que o risco do Tesouro pré-fixado em relação à taxa de juros subir e a inflação estourar aqui no Brasil é muito arriscado. Eu prefiro justamente ficar com os tesouros IPCAs justamente porque eles são híbridos aí entre tesouros pré-fixados, porque eles vão ter uma taxa que é pré-fixada, e também o tesouro pós-fixado que a gente tem, que no caso é o Tesouro Selic, porque vai ter um indexador que também vai somar a essa taxa de rentabilidade que já é pré-fixada, que seria justamente o IPCA, que nada mais é do que a nossa inflação, o índice de preços ao consumidor amplo. Não é o único indexador de inflação que a gente tem também o IGPM, mas o Tesouro IPCA, ele é justamente reajustado pela inflação mais uma taxa de rentabilidade. Nesse prazo aí que eu considerei como médio prazo, vão ter alguns títulos do Tesouro IPCA, como o Tesouro IPCA 2026 e o 2035, que eles têm um funcionamento igual, só que prazos diferentes. Isso significa que o Tesouro IPCA, você consegue se livrar dele? Consegue, só que se você se livrar antes do vencimento, que no caso do 2026 é 2026 e 2035 é 2035, se você se livrar antes desses prazos, você não vai conseguir justamente vender garantidamente com os juros que estava pré-estipulado para você quando você foi comprar esse tipo de tesouro. Só que lá no vencimento, garantidamente você vai receber essa grana aí. E também entra aí o Tesouro IPCA 2030, só que o 2030 ele tem juros semestrais. Então no caso do 2030 ele funciona diferente do 2026 e do 2035. O 2030, ele justamente, como o título já diz, o pagamento dos juros dele são semestrais. Então digamos que, por exemplo, você tenha que usar esses juros semestrais aí para alguma coisa, alguma compra que você queira fazer, algum tipo de coisa que esteja fora do seu objetivo, mas que seja necessário mesmo você utilizar para complementar sua renda. Nesse caso, esse tesouro que paga juros semestrais e que obviamente vai ter um risco menor do que o 2035, por exemplo, porque o 2035 ele não paga juros semestrais. Isso significa que o principal, a grana que você colocou e os juros que foi pago, você só vai tirar lá no final. O 2030 com os juros semestrais, o principal você retira lá no final, mas os juros que vai caindo na conta lá justamente da inflação, essa taxa de juros pré-fixada que você colocou, você vai recebendo aí de 6 em 6 meses. Então, obviamente, o risco atrelado nesse Tesouro IPCA que é com juros semestral vai ser menor mesmo do que os outros que não tem juros semestral. Mas enfim, além disso, para o médio prazo eu coloco aqui também mais um tipo de investimento que é bem possível de você fazer, que também é bem legal, mas que de todas as rendas fixas eu considero aí a mais arriscada das rendas fixas, porque justamente você vai estar comprando uma coisa que não tem proteção do FGC e nem, é claro, a segurança do Tesouro Nacional. No caso, esse investimento são as debêntures. As debêntures, eu fiz um vídeo só sobre debêntures para explicar certinho, que vai estar aqui no card, mas basicamente é um título de dívida de uma empresa. Quando uma empresa vai se financiar, ela pode, por exemplo, pedir para você definindo uma taxa de juros para ela mesma pagar, e você pode comprar esse título de dívida, que é a debenture, para justamente ajudar a financiar essa empresa. Só que não é garantido pelo FGC e tem o risco da empresa dar calote. Por isso, no caso de você comprar uma debenture, é muito importante que você veja o rating de crédito, né, classificação de risco de crédito dessa empresa. E você pode fazer isso através de algumas certificadoras de risco de crédito, como por exemplo aí a Moody's, a Fitch, ou se não a Standard & Poor's, que são as mais famosas aí do mundo, essas 3 empresas aí que avaliam esse risco de crédito. É basicamente você entrar no site aí de qualquer uma delas, digitar o nome da empresa que você queira ver o risco de crédito da empresa e vai aparecer para você lá qual que é o risco de crédito e uma análisezinha de cada uma dessas empresas sobre o risco de crédito da empresa que você vai estar contratando a debenture. Então muita hora nessa calma, porque justamente tem um risco a mais atrelado às debentures que não tem, por exemplo, ao Tesouro IPCA, ou se não a um CDB garantido pela FGC, ou se não qualquer coisa que seja menos arriscada do que a debenture. Mas também é um tipo de investimento bem legal, e se aparecer oportunidades de empresas com riscos baixíssimos, mas com uma rentabilidade legal, pode ser bastante interessante sim. Bom, mas agora vamos passar aí para a parte de longo prazo. Longo prazo eu considero aí 15 mais anos, né? 15, qualquer coisa que seja acima de 15 anos, eu considero aí longo prazo. Uma carteira de longo prazo, geralmente, ela é constituída aí para ser justamente uma carteira de aposentadoria. Uma carteira que vai servir para você justamente atingir a sua liberdade financeira. Você não ter mais que se preocupar com dinheiro. Esse tipo de carteira já atende um pouco mais de risco, né? Você já pode tomar bem mais risco do que nas anteriores, porque você vai ter o tempo ao seu favor. E para esse tipo de carteira é perfeitamente tranquilo você colocar ações, fundos imobiliários, stocks, que são as ações lá fora, lá nos Estados Unidos, e REITs, que são basicamente mais ou menos aí os fundos imobiliários, só que dos Estados Unidos.
só que em vez de ser fundos, eles são empresas. Mas eu já falei bastante sobre esse tipo de empresa, né, os REITs, em outros vídeos aqui do canal que você pode dar uma fuçada aí, porque eu já falei em diversos mesmo, vira e mexe eu falo sobre eles. É claro que você vai montar a sua carteira de longo prazo de acordo com o risco que você está disposto a correr, o quanto de volatilidade, o quanto de sobe e desce que você aguenta. Pode ser que também tenha renda fixa na sua carteira de longo prazo, porque você não se sente tão seguro. E tem diversas formas diferentes que você pode montar uma carteira, e eu vou deixar aqui no card também um exemplo de carteira que você pode montar, um exemplo de estrutura de carteira de longo prazo que você pode estar montando. Bom, e se eu tô te ajudando aqui nesse vídeo, lembra também de se inscrever, né, por favor, porque eu vejo que, putz, muita gente que assiste meus vídeos não é nem inscrita, então não custa nada se inscrever. Eu tenho certeza que esse não é o primeiro vídeo que você vê aqui do canal, mas mesmo se for, também se inscreve, ativa o seu sininho, me segue em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, tá? Me segue lá porque eu tô postando bastante coisa legal lá, que tá aqui na descrição do vídeo, tá no Linktree, que tem aqui embaixo na descrição. Clica lá que vai ter todos os links pra você me seguir. E é claro, compartilha com seus amigos esse vídeo, compartilha com seus amigos, principalmente se eu te ajudei nesse vídeo aqui a justamente achar uma solução pro problema que você tava tendo aí de achar um investimento pra cada prazo. Muito obrigado por você que ficou até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Lembra de deixar seu like, até o próximo vídeo e falou!